que foi notícia no estado até agora está aqui. O RS Acontece está começando e vai te ajudar a programar o fim de semana. É mesmo, vamos trazer dicas do que fazer hoje, uma opção de teatro e também de música. Na verdade, de trova, né? Uma homenagem ao centenário de nascimento do grande Gildo de Freitas, o rei dos trovadores desse estado. Vamos falar de uma situação que não tem nada a ver com fim de semana, né? Você pode até imaginar que é um déjà vu, mas não é. Um homem foi executado a tiros na manhã de hoje, em plena alvorada. O crime, em via pública, só cumpre uma rotina de mortes no município que só perde para Porto Alegre quando o critério é homicídio doloso. Mesmo com uma população menor em Alvorada, se mata mais do que em Caxias do Sul, do que em Canoas, do que Pelotas, cidade muito maiores. Esse é um dos assuntos que nós vamos falar hoje aqui no RS Acontece. Que tem outros destaques também. Reféns do sistema, presos em delegacias, presídios superlotados, faltam vagas, sobram problemas. O RS Acontece quer saber qual a solução para resolver a crise carcerária no estado. Morte na estrada. Motorista de caminhão natural de Arroio dos Ratos morreu depois de bater em caminhão bitrem. Um dos veículos tombou na BR-386 e o trânsito precisou ser bloqueado por mais de 12 horas. Presente de gaúcho. Comitiva do estado vai a Brasília e dá uma égua de presente ao presidente Jair Bolsonaro. Irresponsabilidade. Motorista de van escolar é flagrado no bafômetro enquanto transportava estudantes em Caxias do Sul, na Serra. Coração Solidário. Campanha do agasalho em Porto Alegre arrecada 175 mil peças de roupas. A gente te conta como você pode ajudar a aquecer quem necessita. O RS Acontece está disponível também no Facebook da Band, facebook.com/BandRS. Um presente recebido pelo presidente Jair Bolsonaro chamou a atenção. Em Brasília, para discutir os problemas do setor do arroz, o prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto Gonçalves, prometeu um regalo ao presidente da República. O próprio prefeito nos conta como foi a iniciativa. Ontem nós estivemos reunidos com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio Planalto, onde aconteceu uma reunião importante sobre a crise do arroz e do setor orizícola que atinge a metade sul do estado e a metade sul de Santa Catarina, buscando alternativas para superarmos esse momento tão difícil que impacta diariamente nas nossas cidades. E aproveitamos esse momento para dar de presente ao presidente Jair Bolsonaro uma égua crioula de Dom Pedrito, da propriedade da minha família, que produz cavalos há mais de 30 anos. Nós temos a certeza que a docilidade de uma égua crioula da nossa região, que tem certamente uma genética consagrada por tudo que se trabalhou no cavalo crioulo nessa região há tantos anos, e justamente Dom Pedrito, que tem o maior criatório de cavalos crioulos do Brasil, é um presente justo para um homem que tem nas mãos as rédeas do Brasil e que já domou tantas mazelas nesse nosso país. A égua virá para a Granja do Torto, segundo o próprio presidente, para o andar da sua filha, por isso precisará ser uma égua mansa. A Laura, sua filha Laura, de 8 anos, e nós traremos ela de caminhão, junto com outros animais que eventualmente são comercializados entre a fronteira e o centro-oeste do nosso país. Eu estava falando com o prefeito o seguinte, ele ia dar uma égua bem novinha, né? Só que não estava domada ainda. Aí como o presidente falou que vai dar para a Laura, filha dele, poder montar, então eles vão dar uma égua já mansinha para poder fazer a monta. Esse é o bastidor dessa notícia, É um presente um tanto criativo também, né, André? Tem a ver com a família, com a origem também do prefeito Mário Augusto, que segue lá em Brasília também. Vamos lá, quem comete mais infrações por excesso de velocidade aqui em Porto Alegre? Um levantamento da empresa pública de transporte e circulação aponta que os condutores de motocicletas estão no topo, são os ligeirinhos. O ranking mostra que entre os 5 principais registros flagrados entre os meses de janeiro e junho, 4 envolvem motos. Em um dos casos, um condutor foi flagrado trafegando a 130 km por hora aqui na rua Souza Reis, na zona norte da capital. Vale destacar que a velocidade máxima permitida aqui na via são 60 km por hora. Ao todo, 833 pessoas foram autuadas trafegando acima dos 80 km por hora na cidade. Desse total, 334 casos envolveram motociclistas. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, 1.354 acidentes envolveram motociclistas na capital.
resultando em 17 mortes. 18 pessoas que foram atropeladas no trânsito aqui em Porto Alegre neste ano, 6 delas foram por motociclistas. As estatísticas apontam ainda que um motociclista morre a cada 10 dias no trânsito aqui em Porto Alegre. O que mais me chama a atenção na imprudência dos motociclistas é que colocam em risco a própria vida. Quando excede o limite de velocidade, principalmente a vida do próprio motociclista é que está em risco. Foi liberado há pouco o trânsito na altura do quilômetro 431 da BR-386 em Nova Santa Rita, aqui na região metropolitana. Bloqueio no sentido capital interior foi necessário depois que houve um acidente que resultou na morte de um motorista de um caminhão. A vítima tinha 40 anos, era natural de Arroio dos Ratos, também na Grande Porto Alegre. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão tentou fazer uma conversão, mas acabou cortando a frente do motorista de um outro caminhão bitrem com placas de Soledade que trafegava na rodovia no sentido capital interior. O motorista do bitrem chegou a frear, só que não conseguiu evitar a batida e tombou sobre a rodovia. O caminhão estava carregado de sacos de fertilizantes que ficaram, como você vê aí, espalhados pela estrada. O motorista do bitrem não se feriu. Um passageiro que o acompanhava foi encaminhado a um hospital com ferimentos. O trânsito ficou bloqueado no sentido capital interior desde a hora do acidente, por volta das 7 da noite passada, até hoje pela manhã, quando o veículo foi retirado do local. Agora, uma outra morte envolvendo também um caminhoneiro. Um caminhoneiro morreu e outro ficou ferido em um acidente na IRS 431, na curva do quilômetro 9, em Bento Gonçalves, na Serra. O caminhão trafegava no sentido Bento Gonçalves-Aguaporé quando perdeu o controle e capotou. Jonathan Daniel Leite, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O outro ocupante do caminhão, Alexandre Luiz Leite, de 43 anos, teve apenas ferimentos e foi encaminhado para o hospital. Esta é a 5ª ocorrência na localidade neste ano, sendo a 4ª com registro de óbito. Na região, inclusive, tem cartazes instalados pela população entre os quilômetros 5 e 7, alertando os motoristas dos riscos neste trecho. A gente estava vendo ainda bastante serração ainda, né, Gabriel? Para piorar ainda a situação da visibilidade. Muita serração que a gente estava vendo por lá, naquele local. E olha, o fim de semana nem começou, né? Então vamos maneirar nas estradas aí. E ainda tem mais um assunto que tem a ver com trânsito. Olha só, André, a gente poderia citar várias coisas. Irresponsabilidade, imprudência, ilegal. Daria para a gente ficar horas aqui falando sobre a postura de um motorista de uma van escolar flagrado pelo bafômetro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Para você ter uma ideia, o caso foi na noite desta quinta-feira, no quilômetro 153 da BR-116. O veículo que o motorista conduzia estava com 7 estudantes de uma escola da região embarcados. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo foi parado porque estava com problemas no sistema de iluminação. Depois, durante a fiscalização, o condutor fez o teste, que apontou a presença de álcool no organismo, 0,12 milímetros de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, um índice que é classificado como uma infração de trânsito. Pois é, na mesma hora, então, o motorista foi autuado e teve a Carteira Nacional de Habilitação recolhida. Ele deve responder a um processo administrativo junto ao Detran sobre a suspensão do direito de dirigir e deverá pagar multas que ultrapassam os R$3.000. Uma pessoa habilitada e em condições de dirigir foi chamada e seguiu com o transporte dos estudantes. Não tem nem o que falar sobre isso, né? Muita responsabilidade também. Meu Deus. Responsabilidade demais. Vamos seguir falando sobre a situação agora sobre crimes, porque de Alvorada, né? Mais um homem foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira no bairro Formosa, em Alvorada, na região metropolitana aqui da capital. Ele foi encontrado caído em via pública com marcas de diversos disparos. Esse é o 6º corpo encontrado na cidade em pouco mais de 24 horas. Na madrugada de quinta-feira, aconteceu um triplo homicídio no bairro Maria Regina e poucas horas depois, mais 2 homens foram encontrados mortos no bairro Tijuca. Ainda não há confirmação se os casos estão relacionados. Pois é, aliás, sobre crimes, nessas mortes que a Gabriela se refere, foram noticiadas nessa quinta-feira aqui no RS Acontece. Nem elas, nem a de hoje, ainda estão nas estatísticas, que colocam a cidade de Alvorada, que é a 11ª mais populosa do estado, ou seja, tem 10 cidades com uma população maior que Alvorada, como a 2ª colocada no ranking de homicídios desse ano. Vamos dar uma olhada no ranking. Aí estão as cidades. Porto Alegre, obviamente, é a primeira colocada, 175 mortes nesse ano, seguido de Alvorada, que tem 56. Depois vem Gravataí. Gravataí tem 70 mil habitantes a mais do que Alvorada, 42 mortes. Viamão tem um tamanho semelhante de Alvorada, tem menos mortes. E Canoas, que é um dos maiores municípios do estado,
34. Ou seja, a região metropolitana reúne o maior número de mortes, de homicídios, mas a gente vê que Alvorada, sobretudo pela presença do tráfico, inclusive, é uma das cidades que desponta e que merece a atenção das autoridades. Isso não é novidade, né, André? No ano passado, esse mesmo levantamento, que é feito pela Secretaria de Segurança Pública, apontou que Alvorada foram 149 vítimas. Ou seja, já era a segunda também. Já era a segunda cidade registrada. Bom, registrando o maior número de um lado da né? criminalidade, vou falar do outro, quando as pessoas são presas. Quem circula pelas imediações da Avenida Ipiranga, mais precisamente ali no entorno do Palácio da Polícia, já está se acostumando com uma realidade que não é positiva. Presos seguem dentro de viaturas da Brigada Militar. E a nossa equipe foi agora há pouco ao local e flagrou essa imagem que você vai acompanhar daqui a pouco. São 26 presos dentro de veículos aguardando vagas no sistema prisional. E quem nos traz mais informações sobre isso é o repórter Jonathan Bittencourt. André, Gabriela, essa é a situação à frente do Palácio da Polícia Civil, onde ficavam as viaturas com os presos, aguardavam vagas no sistema prisional. Como a gente pode ver, tudo liberado. Mas os resquícios, sujeira, muita sujeira em frente ao Palácio da Polícia. O que chama bastante atenção é de que ainda existem pessoas, ainda existem detentos aguardando por vagas no sistema prisional. Mas eles foram deslocados para outra parte das proximidades, inclusive aqui do Palácio da Polícia. Uma rua que fica ao lado. As viaturas da Polícia Civil não estão em frente ao Palácio da Polícia, mas estão numa rua ao lado. O último balanço aponta 26 detentos que estão nesse momento em viaturas. O que chamou bastante atenção também foi o fato de algumas viaturas chegarem através de guinchos. Elas vieram guinchadas e eram viaturas que não funcionavam mais, justamente pelo fato de que a Brigada Militar acredita que não há por que deixar viaturas em funcionamento, que funcionam, paradas aqui para servir como cela provisória para os detentos. Ou seja, as viaturas estragadas acabaram virando celas provisórias, a gente espera, como disse o Jonathan. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o secretário de Administração Penitenciária, secretário César Facioli. Seja muito bem-vindo aqui, secretário. Eu imagino que o senhor gostaria de ter uma resposta que as pessoas lhe fazem assim: até quando, secretário? O senhor tem uma ideia o que vai ser possível fazer efetivamente para poder superar essa fase que, obviamente, lhe desagrada demais? Com certeza. Acho que ninguém mais desagradado do que eu, talvez o próprio governador, o nosso vice-governador Ranulfo. O que nós estamos dizendo, estamos trabalhando nesse sentido, é exatamente para que no prazo muito rápido significa no máximo algumas semanas, nós tenhamos uma situação de solução, repito, emergencial, precária, para uma situação que realmente é emergencial. Você trabalha com semanas? Trabalhamos com semanas, mas também registramos que essa solução que estamos trabalhando, evidentemente, o levantamento de imóveis públicos e a possibilidade, inclusive, e é bem presente essa possibilidade, de locação de imóveis adaptados, nós já estamos fazendo isso, é uma situação que afirmamos e repetimos, é uma situação precária, simplesmente uma forma, digamos, apagar esse incêndio, metaforicamente falando, para que nós possamos seguir o planejamento e a execução daquilo que realmente é relevante. Uma solução estrutural, sustentável e o quanto possível permanente. Outra solução poderia ser a abertura de novas penitenciárias. Bento Gonçalves já era para ter aberto em abril. Qual é a situação em que PEC está? O governador falou que até o final do mês de julho Sim. a penitenciária pode ser aberta. Tem 420 vagas lá. Daria para ajudar um pouco. O que estamos fazendo? Não, na verdade, a previsão era para esse mês. E nós, inclusive, estivemos com o governador. O governador esteve lá essa semana. Com o vice-governador estivemos lá, fizemos a última vistoria, digamos assim. Está tudo resolvido para a ocupação e a instalação acontecerá, a inauguração, digamos assim, formalmente acontecerá na última semana ainda desse mês. Né? Nós também estamos acompanhando os últimos trabalhos, digamos assim, da parte final do presídio de Sapucaia. É importante dizer que os nossos telespectadores fiquem sabendo também que o cronograma está sendo seguido e essa foi a razão principal das minhas reuniões com a Prefeitura de Sapucaia, especialmente lá onde está sendo feita a obra. Qual é o prazo para a abertura de Sapucaia? Nós vamos, Sapucaia é final de novembro. Quantas vagas? Na última semana de novembro. Sapucaia, nós temos 400, se não me engano, 420 vagas. Né? Nós temos 600 vagas em Sapucaia. Sapucaia é muito importante porque
né? Porque Sapucaia tem a ver com a região, vocês devem saber, há uma regionalização exclusivamente em relação às VECs, as varas de execução criminal. Essas vagas de Bento, por exemplo, não influenciam aqui em Porto Alegre. Essas vagas de Bento são muito relevantes, mas elas não impactam na questão metropolitana, que é a nossa dificuldade do momento. Eu tenho uma dúvida. O senhor serve chimarrão, secretário? Não, muito obrigado. Não, vou passar para a Gabriela, então, essa parte. Tomei muito cafezinho hoje. Uma dúvida que tem a respeito dos presos que estão aqui em Porto Alegre, sobretudo nessa região ali do Palácio da Polícia. Pois não. As pessoas podem imaginar que são os mesmos presos que estão lá há muito tempo. Qual é o tempo máximo de permanência nessa situação que ficam essas pessoas que foram presas? Isso, na verdade, a gente teria que identificar, não teríamos nem tempo, assim, mas é caso a caso. Assim, não há essa situação assim linear. Sim, ninguém está há 20 dias dentro de uma viatura, O que nós fizemos? Pelo menos pelas informações que temos, não. Mas assim, qual é a dificuldade que nós temos? Primeiro, o resultado concreto da gestão que se está fazendo, o governo está fazendo. Criou a secretaria, né, nós na secretaria e na SUSEP, criamos um núcleo específico, que é o DESEP Vagas. Então, nós estamos fazendo essa gestão num plantão absolutamente total, dia, tarde, madrugada. Então, assim, agora tem alguns servidores da SUSEP que estão rastreando todo o mapa prisional para saber exatamente naquele momento que abriu uma vaga lá em Charqueadas, lá em Montenegro, lá em Arroio dos Ratos, naquele momento um daqueles presos que está na viatura será encaminhado nas DPs. Contudo, há uma divisão em relação ao perfil dos presos, né? Nós temos ali presos primários, nós temos presos provisórios, nós temos condenados que foram recapturados, uma faixa muito grande de diferença de perfil. Esses perfis são observados, analisados pelo corpo técnico da SUSEP para saber exatamente onde podem ser colocados. Infelizmente, é um dado da realidade, né? Há essa situação das facções criminosas, né? E nós temos que fazer uma gestão que garanta, inclusive, a segurança, especialmente a segurança da pessoa presa e da estabilidade da casa prisional. Mas você tem uma média de quanto tempo aquele preso fica aguardando ali dentro de uma viatura, por exemplo? Nós conseguimos reduzir nesses últimos 2 meses bastante, assim, mas como são coisas muito diferentes, o levantamento que nós temos, que haveria uma média, digamos assim, né, entre 1 e 2 dias. Mas isso foi reduzido bastante. E essa média oscila... Porque às vezes as pessoas passam ali na frente, estão vendo essas viaturas, por exemplo, podem achar que são as mesmas pessoas que estão lá há 10 dias, não é isso? É importante que se diga, hoje nós temos um pico, digamos assim, visível, né, ali a imagem mostra, né? Em frente ao Palácio da Polícia. Sim, agora temos 26 lá nesse momento, não sei, acabou de sair de lá. A rua atrás também, ali acho que é Freitas e Castro, atrás também. Isso, a última informação eram 31, então já tivemos essa dinâmica é muito grande. Oscilando. É muito grande. Então, assim, nós tivemos nesses últimos 2 dias, também de conhecimento público, né, operações policiais, operações absolutamente oportunas, relevantes, necessárias e exitosas, né, e tivemos muitas prisões, né. Parte do resultado disso está, infelizmente, de alguma forma, exposto ali. Né? Significa que essa gestão que se faz de geração de vagas, me permita também, é muito importante que se diga. Nós temos hoje, a partir de janeiro até hoje, nós tivemos 8.400 e algumas mais, mas arredondando, 8.400 pessoas presas, 8.400 pessoas encaminhadas ao sistema prisional. Nesse período, não houve geração de sequer uma vaga física nova. As tornozeleiras poderiam ajudar nisso ou a falta das tornozeleiras tem ajudado a amplificar esse problema? Poderia, estão e vão ajudar muito mais. O que nós fizemos? Nós deflagramos a execução de um contrato novo, que já tinha sido assinado ainda no governo anterior. Antecipamos não só a execução, a implantação, que já houve lá em Santa Cruz do Sul, com absoluto sucesso, com 2 ou 3 problemas, digamos assim, na questão da migração. Já estamos concluindo a implantação em Pelotas e já vamos iniciar em seguida a implantação na região metropolitana em Porto Alegre. Até o final desse ano, teremos um número de equipamentos novos, extremamente qualificados, muito mais resistentes. Diferentes dos que estão sendo utilizados agora, mais resistentes? Porque a gente também está sempre ouvindo falar daquelas tornozeleiras que são rompidas pelos próprios detentos. Assim, não há nenhum equipamento de tornozeleira de monitoração eletrônica que seja absolutamente inviolável, nem aqui, nem na Dinamarca, nem nos Estados Unidos. Quando rompe, vira foragido. Isso. Né? Exatamente. Bom, assim, essa é realmente a força mecânica dela, a resistência mecânica é muito maior, mas o que ela tem de mais importante, ela tem um sem número de funcionalidades que inclusive teve que ser reduzida
no teste que se fez em Santa Cruz do Sul, porque ela tem tantas funcionalidades que o alarme dela seria acionado a cada minuto praticamente. Nós tivemos que reduzir exatamente para permitir que o controle pelos servidores da SUSEP fosse feito com eficiência. Isso ainda esse ano haverá disponibilização de quantos equipamentos necessários para as VECs, especialmente da região metropolitana, na prática significando, entre outras coisas, por exemplo, que alguns que estejam já com progressão concedida ou com possibilidade de progressão, hoje estão no regime fechado, serão, por exemplo, liberados com a tornozeleira, significa geração de vagas. E aí começa a mexer essa roda. A roda começa a girar. Que as poucas semanas que o senhor disse sejam muito poucas, né? Nós estamos aqui na torcida pelo seu sucesso aí na gestão desse problema difícil que o senhor herdou. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. O sucesso será da sociedade, mas basicamente estamos falando de gestão penitenciária inserida no grande guarda-chuva da segurança pública. A ideia é qualificar a segurança pública. É importante destacar que o senhor está pegando uma secretaria novinha. Não tínhamos secretaria de administração penitenciária. É o primeiro secretário. Obrigado por estar conosco. Secretário. Agradeço a oportunidade. Nós vamos para um rápido intervalo com imagens de torres no litoral enviadas hoje pela manhã pelo nosso telespectador assíduo, Marcos Hoffman, que segue viajando de carro pelo Rio Grande do Sul. Faz 23 graus por lá, com alta temperatura e o sol. Teve até turista que se aventurou a entrar no mar. Esse grupo aí é de Goiânia. Goiânia, veio de Goiás. Nossa, que coragem, né? Nesse frio aí. Voltamos A gente já volta. De volta com o RS Acontece, que está também no Facebook. O Gilmar Machado está nos ouvindo, nos vendo, lá de Santa Cruz do Sul, dizendo parabéns pelo programa, vocês aí tomando chimarrão, pedindo um abraço para ti, todo mundo que está nos acompanhando aí no Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz. Aliás, foi pelo meu WhatsApp, né, que está disponível para você mandar mensagem o tempo todo, que essa pauta chegou aqui para o RS Acontece, uma polêmica na região metropolitana. A burocracia tem feito com que estudantes que têm direito ao passe livre intermunicipal tenham problemas para conseguir o benefício. Vamos acompanhar a reportagem do Jonathan Bittencourt. Universitária, bolsista do ProUni, mora com a família em Viamão e estuda em Porto Alegre. Ela se enquadra nos requisitos para obter o passe livre intermunicipal. Mas na hora de dar encaminhamento ao benefício, acabou esbarrando na burocracia. O encaminhamento eu fiz tudo num dia só, mas aí para fazer análise e liberar o cartão foi quase 2 meses. Eles disseram que a documentação tem que estar reconhecido firma, assinatura, né? Como ela é maior já, ela teria que fazer. Aí teria que então gastar R$17 com a primeira assinatura. Nós somos em 8, né? Então tenho 6 filhos que moram comigo. Aí tem que colocar todo o pessoal do grupo familiar. Aí no formulário só cabem 5 pessoas, então eu tenho que utilizar outra folha. E aí eu tenho que fazer o reconhecimento também dessa segunda folha. Isso acaba acarretando em mais gastos. Mais gastos. O ponto central da polêmica se dá pela existência da chamada Lei da Desburocratização, uma lei federal de 2018 que retirou a obrigatoriedade do reconhecimento em cartório das assinaturas de documentos apresentados a órgãos públicos. No entanto, a Metroplan, que faz a gestão do transporte coletivo na região metropolitana de Porto Alegre e que também é órgão público, ainda estaria exigindo o procedimento. O processo de aquisição da carteirinha do passe livre intermunicipal passa por associações estudantis, que atendem secundaristas e universitários. Nós sempre orientamos o estudante que tem que reconhecer, porque é uma exigência da Metroplan. Se o estudante queira, desse mesmo modo, encaminhar, nós encaminhamos para a Metroplan, só que a Metroplan nos devolve esse documento, né, solicitando que essa assinatura seja reconhecida no cartório. Pela lei federal, quem tem poder para isso é o agente público, né? Isso que a gente entende, então por isso a gente não pode reconhecer a assinatura por ali, na hora que o estudante traz lá o documento. Poderia, de outra forma, ter na legislação esse poder para a entidade estudantil entender que aquele documento é verdadeiro, tem veracidade. Segundo a Metroplan, a Lei Federal da Desburocratização já estaria sendo cumprida. Na visão do órgão, é possível simplificar o processo sem extinguir todas as exigências. A gente já abriu mão de outros documentos, nos adequamos da melhor maneira possível, colocamos só esse e hoje a gente não vê esta possibilidade de no futuro abrir mão deste documento também, né, da autenticidade desse documento. É por uma segurança, como eu te disse, como é recurso público, nós precisamos ter algum nível de segurança, precisamos estar com o mínimo de segurança possível dentro do programa.
A carteirinha do passe livre ainda não chegou para Amanda e a família já se prepara para o gasto que vai ter com as outras 2 filhas. Para cada formulário eu tenho que pagar uma autenticação, um reconhecimento de firma. É R$ 8,00 cada um. Então, no final das contas, vai ser R$ 36,00, né? Essa mensagem aí que o Ayrton nos mandou, vamos facilitar a vida das pessoas, né? Diminuir a burocracia. Está delegando o serviço, delega a competência também, ou então não delega o serviço. Vamos facilitar um pouquinho a vida da gente. Depois, se as pessoas ficarem indo e vindo, tem que reconhecer firma, sabe o que isso representa? Dá dinheiro para o cartório. É mais dinheiro que o contribuinte tem, que acaba perdendo esse problema. Vamos adiante, Metroplan. Gabriel. Isso aí é uma confusão, né? Até o dia 7 de outubro está aberto o prazo do recadastramento obrigatório das pensionistas ativas filhas solteiras do IP. Uma comissão de sindicância apura fraudes. 118 pensões irregulares já foram canceladas desde 2015. Quem nos traz mais informações é o repórter Gilberto Echauri. Boa tarde, André, e boa tarde, Gabriela. E olha, o Instituto de Previdência aqui do Rio Grande do Sul efetuou o cancelamento do pagamento de 118 pensões que estavam irregulares desde o ano de 2015. Isso aconteceu porque o IPPrev tomou conhecimento de que pensionistas filhas mulheres que estavam declaradas como solteiras, na verdade, estavam casadas ou em união estável e permaneciam recebendo esse benefício. De acordo com o IPPrev, a economia que esse cancelamento dos benefícios irregulares vai gerar aos cofres do Estado gira em torno aí de 15 milhões de reais. Esses dados foram obtidos através de um recadastramento online que as pensionistas precisam realizar até o mês de outubro deste ano. O IPPrev segue ainda analisando e investigando 217 casos que estão sob suspeita em uma sindicância que está sendo realizada internamente. Gente, está bombando lá em Santa Cruz, agora é o Aldomiro que está mandando mensagem para a gente aqui via WhatsApp. Eu dei uma cuca para eles, adoro cuca. Adoro as cucas. Olha, segunda-feira tem novidade nas manhãs da Rádio Bandeirantes. O Primeira Hora Edição Nacional ganha um novo comando. Olá, sou Marco Antônio Villa, estou aqui na Rádio Bandeirantes, estreia no próximo dia 15 de julho, segunda-feira, às 7 horas da manhã, sempre discutindo os principais fatos jornalísticos do dia. Os aguardo. O Marco Antônio Villa vai estar na programação da 94,9 a partir das 7 horas da manhã, entre 7 e 7h30, com o Primeira Hora. Villa, ele é historiador, mestre em sociologia, doutor em história e um dos grandes polemistas do Brasil, que certamente vai dar muito o que falar nas manhãs da Bandeirantes, antes do Primeira Hora, edição local. O RS Acontece vai para mais um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre solidariedade. A gente conversa com a primeira-dama de Porto Alegre sobre a campanha do agasalho da cidade. Hoje à noite tem um desfile que vai reunir doações aqui na capital. A gente já volta. Vai ter dança das cadeiras na Câmara Municipal de Porto Alegre. Cláudia Araújo, do PSD, será empossada vereadora na vaga que é ocupada hoje por Neucir Tessaro, no Democratas. Ocorre que Tessaro disputou a vaga pelo PSD. Ele ficou como suplente, mudou de sigla antes de ser convocado para assumir como titular. O PSD e o DEM disputaram coligados a eleição para o Legislativo em 2016, mas os juízes do TRE entenderam que a infidelidade partidária ficou comprovada. Cabe recurso da decisão e a mesa da Câmara Municipal ainda não foi informada sobre o resultado da audiência da tarde passada. Hoje à noite, a solidariedade vai estar na Passarela. É um desfile que vai reunir doações para a campanha do agasalho de Porto Alegre. Até agora, cerca de 175 mil peças já foram arrecadadas. E é sobre isso que a gente conversa agora com a primeira-dama de Porto Alegre, Tainá Vidal. Primeira-dama, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. É daqui a pouco, então, esse evento que vai reunir jornalistas, convidados. Como é que vai ser? Inclusive, vamos estar com a Musa aqui desfilando junto com a gente. Hoje, às 19 horas, no Shopping Total. Como é que vai ser, com a ideia, o pessoal vai desfilar com as roupas, depois vai doar, como é que vai ser? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente. A gente quis fazer o desfile em homenagem aos 175 mil em doações, para reforçar o lema, doação não é descarte, doe o que você usaria. Então o Shopping Total, as lojas do Shopping Total se uniram e doaram roupas que não foram nem utilizadas para venda. São roupas novas que vão estar na passarela hoje. E aí a gente convidou pessoas que estão engajadas, jornalistas, representantes de alguma diversidade,
influencers, influenciadores para desfilar junto com a gente. Então vai ter estilista, jornalista, personalidades aí marcantes em Porto Alegre. Então vocês vão desfilar e depois essa roupa vai ser doada para quem precisa. No mesmo, terminou o desfile, já tira a roupa e já doa. A gente tá vendo. Tô brincando, né? A gente tá vendo agora imagens, Tainá, ali da piscina de bolinhas, a gente pode chamar assim, que tá subindo, né? Ai, coisa boa, Cada né? bolinha representa uma peça de roupa doada. A intenção, claro, é estourar. Deixar cair as bolinhas para fora ali dessa estrutura. Não, dá vontade. Ontem eu passei por lá, já vontade de passar romper aquela piscina. Queria pular dentro, né, André? Pular dentro. Junto com as Queria crianças. pular dentro. Já começou a distribuição dessas roupas todas? Claro, né? Já. Aceita o chimarrão também? Aceito. Inclusive, eu tô morrendo de saudade de tomar um chimarrão. A amamentação não deixa? Mas agora eu descobri que pode, né? Pode, um pouquinho com moderação pode sim. Mas como é que estão as doações? Assim, tá sendo maravilhoso, pessoal. Tá muito legal. A gente já conseguiu 220 mil em doações. Mais de 35 mil pessoas foram beneficiadas, mais de 91 entidades já foram beneficiadas e a gente teve mais de 60 mil em entregas já de vestuário. Graças a Deus o pessoal está se mobilizando muito. Eu vejo que o cidadão porto-alegrense é um cidadão solidário. Eu tenho muito orgulho de falar isso porque eu comecei a abraçar a causa e eu vi quantas pessoas vinham até nós querendo contribuir, doar, saber como ajudar, apoiar. E amanhã também vai começar uma campanha muito legal, que é do Internacional e do Grêmio, que é Driblando o Frio no Grenal. Cada peça doada nos jogos vão contar como um placar. E aí no final, que vai ser no dia 20 de julho, que é o Grenal, a gente vai ver qual dos dois times que ganharam. Eu tinha umas peças aqui que eu ia te doar já hoje, legal. eu e a Gabriela. Eu vou guardar para dar ponto pro Inter nesse Grenal. Eu sou colorada também, então eu vou aceitar. Não, mas a gente fez questão, tanto eu quanto a Gabriela, de primeiro pegar peças em boas condições, que é uma coisa importantíssima de deixar claro para as pessoas, né? Que a doação não é de uma peça qualquer. Não é descarte, né? Tá aqui, ó, para mostrar aqui, ó, tá bem em condição, podia estar usando agora tranquilamente. Adorei a cor. E a Gabriela, que tem uma menina. A Catarina. Também. Ai, coisa boa. Isso é muito bem importante. Novinho. Roupa de criança, que é muito importante. A gente precisa muito de roupas para crianças. Muito. Todas as campanhas anteriores a gente sentiu muita falta e esse ano a gente conseguiu ganhar mais roupas para as crianças, mas ainda a gente está precisando bastante. E detalhe, né, Tainá, lembrando também, vamos reforçar, sempre vale. Não adianta mandar um pé de uma meia e não mandar o outro, né? Não adianta eu tenho, inclusive, sapato tem dois, tá? Isso eu vi, eu percebi. Eu tô com os dois pés dos sapatos, não tô doando um e os dois. Mas é legal amarrar, né? A meinha que é muito importante, outro, né? porque é muito fácil de perder. Cobertores também vocês estão precisando bastante. Cobertor bastante, roupa de criança bastante, fraldas descartáveis também bastante. Bom, agora o evento de hoje à noite também, quem tiver sacolinha aqui, como eu, como a Gabi, pode levar lá no local. Pode, né? ótimo, a gente vai estar recebendo também as doações das pessoas que tiverem interesse em lá doar, participar com a gente. E eu estou muito feliz que eu acho que a gente vai conseguir ultrapassar a meta. Que a meta é? 270 mil. Tá, eu quero saber o seguinte, aqui tem uma calça, um blusão, uma camisa e 2 pares de sapato. Quantas bolinhas eu ganho lá? Todas, só o par de sapato que é uma bolinha, claro, né? Não vale, né? Mas enfim, vou ter então 5 bolinhas mais lá. Isso aí. Bacana, vou saber. Cada vez que eu passar lá, vou tirar uma foto das minhas bolinhas lá. Isso, boa. Tem que preencher já mais aí essas bolinhas. Eles não preencheram ainda porque o pessoal, ele coloca as bolinhas depois que a gente faz a triagem, para ver se realmente a roupa está em condições de uso. E vocês acabam tirando muita coisa, Tainá? Infelizmente, sempre sai, diminuiu muito, tá, esse ano. Mas sempre tem, infelizmente. Sim, tem gente que bota o que deixaria fazer de pano de chão, vai lá e doa. Não pode ser assim. Até a gente está com um projeto de conseguir para o ano que vem fazer uma curadoria dessas roupas que ficaram inutilizáveis. Você vai desfilar hoje, Tainá? Vou desfilar também, né? Prefeito tem que desfila também? Não, o prefeito fugiu. Já foi para Nova York? Fugiu, ficou com medo. Já está nos Estados Unidos? Já foi, fugiu. Ficou com medo, ficou com vergonha. Já foi. E a Gabi vai fazer o quê? Vou apresentar, sou mestre de cerimônias aí desse evento. Maior honra receber a Gabi lá. Vou representar o nome da Band lá com muito orgulho. Inclusive, eu queria, se vocês me permitem, agradecer ao Shop Total, a Pandá Comunicação, que foram pessoas que tiveram muito foco, objetivo e engajamento nesse desfile, abraçaram a causa para eles mesmo. Todas as lojas do Shop Total que doaram, né? É que todo mundo que faz um pouquinho acaba se tornando um pocão, né, Tainá? Eu acho que esse é o grande segredo, né? Isso que eu achei lindo, que eu comentei para vocês.
que o povo porto-alegrense, o gaúcho, né, o cidadão porto-alegrense é muito mobilizado pelas causas da solidariedade. Então, que nem o Inter e o Grêmio, né, deixam essas questões de lado e se unem com toda a força que eles têm para poder ajudar as pessoas. Primeira-dama Tainá Vidal, obrigado. Muito obrigada. Eu lhe vejo aqui, sei que o prefeito está viajando, fico pensando quem é que está com a criança, né? A minha mãe, a minha mãe fica... minha mãe maravilhosa. Coube a avó. Obrigado, Tainá. Sucesso no evento lá de hoje à noite. Até daqui a pouco. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Olha, a arte imita a vida. Uma experiente secretária bilíngue percebe que será demitida quando precisa treinar uma jovem para exercer exatamente as suas atividades. Esse é o mote de uma peça que entra em cartaz hoje no Instituto Ling, aqui em Porto Alegre. O texto de Vinícius Piedade é interpretado pela Débora Finocchiaro, uma das mais importantes atrizes do Teatro Gaúcho. E o Julian Serafim começa a abrir pra gente esse diário secreto de uma secretária bilíngue. E aí, Julian, conta pra gente. Boa tarde pra você. Muito boa tarde para você que está nos assistindo. Sextou, né? Nada melhor do que uma sexta-feira aí para se programar para o final de semana, para sair com os amigos, com a família, curtir um cinema e curtir um teatro. Como vocês falaram aí, vai ter a estreia de uma peça, né? E o detalhe, quem está estreando essa peça é inclusive a nossa colega de grupo Bandeirantes. Sim, a Débora Finocchiaro. Ela é colunista de teatro já há 10 anos na Band News FM, né, Débora? Me conta só, hoje vai ter estreia, né, da peça de vocês, daqui a pouquinho, às 8 horas, aqui no Instituto Ling, e é a estreia dessa peça que tem tudo a ver com a vida real também, né? Boa tarde. Boa tarde, que bom estar aqui na Band, colega, e muito bom a gente estar aqui com o Vinícius Piedade também para estrear o nosso diário secreto de uma secretária bilíngue, que conta a história de uma secretária que tem mais ou menos a minha idade, uns 53 anos, que está há 30 anos trabalhando na Marcondes Canos e Conexões. E um dia ela vai entrevistar uma moça e pedem para ela ensinar suas funções, suas tarefas, e ela se dá conta que essa moça vai substituí-la. Então a gente fala sobre a descartabilidade do ser humano, que infelizmente está tão presente nas nossas vidas, né? Isso é que é legal do teatro, é uma tragicomédia para falar da vida real. Que estreia hoje, por sinal. E tá aqui o diretor, né? O Vinícius Piedade, que tem dirigido a peça. É uma responsabilidade muito grande, né? Dirigir essa mulher aí que tem uma força muito grande, né? Boa tarde. Acho que é uma das potências, primeiramente, boa tarde, mas a Débora é uma das potências do teatro brasileiro, né? Moro em São Paulo, mas viajando pelo Brasil sempre ouvi falar dela. Então o nosso encontro foi muito potente. Foi nessas andanças, eu com os meus trabalhos, ela com os dela, por todo o Brasil. E esse é o nosso primeiro trabalho juntos, que é uma co-direção, porque justamente Débora é uma atriz que dirige-se em cena também. Então foi interessante trabalhar não só a direção, mas a dramaturgia com ela. E pensar que essa peça é uma peça que fala sobre todos nós, né? Eu acho que é uma obra que o espectador, agora o telespectador, mas quando aqui no teatro o espectador, vai identificar a tia, a mãe, a avó e a si mesmo, ou mesmo. Porque eu acho que tem elementos do que ela chama de humano, demasiadamente humano, que traz, além do humor, traz reflexão. É muito legal o teatro enquanto um lugar também de pensar na própria vida, entende? Interessante que é a primeira vez que se fala dessa peça em televisão. Então isso é exclusivo aqui na telinha da Band, tá? Então um abraço para a concorrência. Olha só, Débora, você fez o Pois é Vizinha, que é um monólogo, e esse também é um monólogo. Tem que ter muito fôlego para encarar um tempo aí no teatro e entreter o público, fazer rir, tem que ter o ritmo. Como é que faz para ter todo esse fôlego, essa energia? Muito bem, você deve treinar o seu corpo, a sua voz. Tem que ter saúde. Tem que ter saúde e ânimo, que eu acho que é o que a gente está precisando mais do que nunca, né? Nesse caos mundial, ter saúde, ter ânimo e amar. E saber que é pro outro. Que a gente é só um filtro para comunicar uma coisa muito maior que a gente. Eu acho que é isso que sustenta um trabalho há tanto tempo, assim como o Vini. O Vini tem vários solos e o Vini é um dos únicos caras, na verdade, aqui do Brasil que viaja o mundo inteiro com as peças dele, levando com a língua portuguesa temas que são cruciais nos nossos tempos de serem falados. E por isso também que eu quis estar com esse parceiro lindo, maravilhoso, que além de diretor, escritor, e vai ter os livros dele aqui à venda no Instituto Ling também. Ele é um grande ator, então eu me identifico muito com o trabalho dele
E fazer solo, na real, eu sempre falo isso, o Poesia Vizinha está há 26 anos em cartaz. Eu tenho também o solo sobre Anjos e Grilos, que a gente já percorreu esse Brasil inteiro, levando Mário Quintana, além do Caio Fernando Abreu, né? A gente não está sozinho, a gente não faz nada sozinho. E as pessoas que estão nos assistindo ali em casa agora, diretor, vai até quando a peça aí, Vinícius? Primeiro é importante dizer que é importante um instituto como o Ling fomentando o teatro, porque nesses tempos em que vivemos é preciso que o público saiba e valorize as instituições, as empresas mesmo, que dão foco para o teatro. E essa peça é uma curtíssima temporada, ou seja, um lançamento. A peça faz 6 apresentações aqui, ou seja, hoje nas próximas 2 semanas serão 6 apresentações, até o dia 26, não é isso? 26, somente até dia 26. E olha aqui, ó, eu tô com o meu ingresso e não divido com ninguém, é o meu espaço que já está garantido, minha cadeira está garantida, e quem quiser pode encomendar, me manda um WhatsApp aí que eu compro pra galera aí que tá na TV. Um abraço para vocês. Sexta, 20 horas, sábados, 18 horas, aqui no Instituto Ling. Então tá, hoje já tem às 8 horas da noite, venha. Obrigado, Júlio. E olha, o grande prazer que a gente tem aqui, para mim, além de poder estar mostrando a Débora Finocchiaro, que é uma super atriz. Admirável. É poder estar divulgando, ajudando a divulgar e qualificar e fortalecer o espaço do Teatro Gaúcho. Né? Que bom que a gente tem essa possibilidade de fazer isso aqui no RS Acontece. Rapidinho, peraí. Tu viu que ele disse que ninguém faz nada sozinho, por isso que eu tô aqui com o rapidinho, para aí, que ela disse é para o Rafael, nosso diretor, que disse, vamos para o break. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Em instantes a gente volta. Até logo. Sábado é dia de mais saudável aqui na Band. A Laura Medina está prometendo um programa em muito alto astral. É isso mesmo, vamos começar o fim de semana alto astral. E nós temos então uma aula para mandar a depressão para bem longe. E quando a mulher deve procurar um urologista? Vamos falar sobre isso no programa. Outro assunto é, sabe quando a gengiva fica vermelha? Alguma vez aconteceu isso com você? Ou sangra? Pode ser um alerta. Outro assunto do nosso programa. E ainda, glúten engorda? Mito ou verdade? Não perde, é amanhã, 9h30 da manhã. Eu espero aqui na tela da Band. Vamos, Laura, vamos lá. Vamos voltar a falar agora com o repórter Julian Serafim. No bloco anterior, ele conversou com a gente sobre um espetáculo que estreia hoje no Instituto Ling, aqui em Porto Alegre. E além de assistir a peça, você vai poder aproveitar o final de semana para conhecer esse espaço de cultura da capital que vale muito a pena visitar, não é, Júlia? Conta pra gente. Vale muito a pena, Leilina. Agora estamos na Galeria de Arte. E olha só que curioso. Essa exposição que vai até amanhã, então, para você aí de casa que quer curtir o final de semana, levar a família para passear, enfim, conhecer obras de arte, então vem aqui no Instituto Ling que tem essa exposição. E olha só, dentro dessa galeria tem vários museus, é basicamente essa exposição de um artista paulista, inclusive a Laura, que é organizadora da galeria, está aqui conosco. Explica melhor, o que é essa exposição? A gente está vendo aqui, tem museus de várias partes do mundo, né? Inclusive a técnica também é muito curiosa, porque ela não é pintura, são basicamente colagens, né? Boa tarde. Boa tarde. Não é uma pintura convencional, mas é considerada pintura de qualquer maneira, né? De qualquer forma. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. O Daniel Cirizi, ele é da chamada geração 80, né? Que é um grupo de artistas na década de 80 que produziram intensamente e inovaram dentro das linguagens das artes visuais. Pintura, escultura foram além do suporte. É um grupo muito conhecido, tem grandes nomes. Inclusive, nós vamos receber outro artista da geração 80 na próxima exposição, agora no final do mês, que é o Sérgio Sister. E o que vai ser o assunto? O Sérgio vai trazer, basicamente, arte abstrata. Ele trabalha com pintura também, trabalhando muito com os nuances das cores, é um trabalho cromático, né, e de formas. Então, ele vai apresentar algumas caixas de madeira, como aquelas caixas de verdureiro, com cores muito chamativas, algumas poderia ser até levado para uma arte pop.
e outras formas, né? Outros suportes como ripas e também pinturas tradicionais, minidípticos em telas mesmo, né? Bem interessante mesmo. E essa exposição que está aqui, ela vai até amanhã e o pessoal que quiser aproveitar, ainda dá tempo, vai até que horas? Amanhã vai até às 8 horas, hoje até às 10 da noite, então tem um pouquinho mais de tempo para vir. Já dá para aproveitar e ver a peça da Débora que estreia hoje, né? Pois é, e aqui é um espaço muito legal, tem café, tem teatro, tem uma galeria, então aqui tem diversas atrações e a agenda aqui do Instituto Ling é sempre movimentada. Né? Faltou te contar um pouco da curiosidade da técnica do Daniel. Então, me conta. Contar da programação, a próxima, né, das próximas programações, eu vou contar um pouquinho, porque é muito curioso. O Daniel, ele cola a tela, o tecido da tela, né, antes de pintar, ele cola em pisos de diferentes espaços, deixa agir, cola com um pouco de tinta também, e depois de um tempo, ele deixa agindo, depois de um tempo ele retira aquele tecido, e aquele tecido serve como tinta para produzir essas telas. Então, são grandes colagens, como tu disseste, mas a partir de uma tela tradicional com tinta. Interessante. Então, a oportunidade agora vai até amanhã. E, além disso, também tem o teatro, viu? Então, aqui já foi dada a programação para o final de semana. Espero que você possa aproveitar vindo aqui para o Instituto Ling. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Obrigado, Daniel Senise, que é um baita artista, sou fã do trabalho dele e fã do Evandro Razzi. Hoje é sexta-feira, é hora do Arrase no Boteco. O Evandro vai nos mostrar um pouquinho mais de uma tradição antiga aqui do Rio Grande do Sul, que é a trova. Que maravilha, o Arrase no Boteco de hoje é itinerante. Saímos do estúdio e estamos aqui no centro da capital, o ritmo gaudério. Vamos falar de trova, de trovadores e também a história do maior trovador do Brasil de todos os tempos, Gildo de Freitas. Eu estou recebendo o Juarez Fonseca, que é jornalista e lançou, né, um livro recentemente da vida e da obra de Gildo de Freitas. Ao meu lado direito, Marco Aurélio, que é um repentista, trovador, amigo de Gildo de Freitas e, segundo o próprio Gildo, disse que ele seria o sucessor, né, do Gildo. O que consta nesse livro, Fonseca? Aí tem um perfil biográfico do Gildo, do nascimento à morte. Conta vários episódios. A maior parte digamos assim, da linha do tempo do Gildo foi contada para mim pela dona Carminha, mulher dele, viúva dele. E entrevistei várias pessoas, como Antônio Augusto Fagundes, como Paixão Cortes, como Formiguinha, que foi um parceiro dele, enfim, da vida aventuresca do Gildo, né? Porque ele era um cara que se meteu em brigas e, segundo ele, só por questão de justiça. Só brigava quando tinha uma injustiça, né? Ao meu lado, então, o sucessor de Gildo de Freitas, o repentista Marco Aurélio, menino do céu, repentista sozinho, trovador em dueto, é isso? Isso, meu irmão. Mas é melhor eu dizer cantando, eu acho. Então agora. vamos lá, vamos dizer cantando. Gildo de Freitas no verso foi gigante entre os gigantes. Embora morto e enterrado, tá mais vivo do que antes. Foi com ele que aprendi a fazer rimas brilhantes. E hoje talento me sobra pra cantar a sua obra pela Rede Bandeirantes.
Evandro, para nós é uma satisfação muito grande de estar aqui no teu programa e transmitir o nosso abraço, o nosso carinho aos que assistem o RS Acontece. E a gente veio mostrar para esse povo gaúcho a obra do mestre Gildo de Freitas, com o qual trabalhei durante 8 anos e gravei o meu primeiro disco ao lado do Gildo de Freitas em 1974, a música chamada Pedidos de um Gaúcho. O trecho final dessa música está transcrito no túmulo dele em Viamão, que diz: aqui descansa um gaúcho que honrou a tradição. Que maravilha. Então, Marco Aurélio, sucessor de Gildo de Freitas, é uma honra. Eu, quando pequeno, lá em Santa Maria, ouvia Gildo de Freitas ao lado do meu avô, que eu tenho a maior saudade do mundo. Me chamam de grosso, eu não vou esquecer. Pode ser agora? Me chamam de grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura, mas sei tratar a qualquer cidadão. Até representa que eu tenho cultura. Eu aprendi na escola do mundo, não fui palquejado em bancos colegiais. Eu nem tive tempo de ser vagabundo, porque quem trabalha vergonha não faz. Muito obrigado, eu quero agradecer o Fonseca, esse homem incrível que lançou a obra de Gildo de Freitas, e também ao meu amigo Marco Aurélio, o sucessor de Gildo de Freitas. O Arrase no Boteco fica aqui por hoje, voltamos semana que vem. Um beijo a todos e vamos ouvir mais um pouquinho a obra aqui de Marco Aurélio. Tenho saudade do tempo bom de outrora, quando eu vivia lá fora, na fazenda do Branquinho, com minha gaita e a minha faca prateada e minha gaúcha amada, senhora mãe dos meus filhos. Coisa boa. Olha, para que ninguém nos chame de grosso. Bom final de semana para vocês, até segunda-feira. Na segunda-feira, 1h30. Até lá, bom final de semana.